Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal TI para Leigos. Eu sou o Luiz Coelho, host desse canal, e hoje nós vamos falar sobre o que é CIEM. Vamos aproveitar esse friozinho para encher o coração de calor, porque o CIEM ajuda muito na área de TI, e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Toca a vinheta. Bom, CIEM vem de Security Information and Event Management, ou gerenciamento de informações e eventos de segurança. Basicamente, a gente vai explicar mais sobre isso, mas já te dando um bom resumo e um bom spoiler, a ideia do CIEM é unificar diversas informações que vêm de diversos locais diferentes e agrupar isso de uma maneira única, numa console única, numa central única, para facilitar a vida do gestor de TI ou dos analistas de TI. Por que eu já falei que é para encher o coração? Porque isso ajuda muito. Porque uma equipe de TI precisa olhar essas informações, precisa debugar, precisa investigar diversas informações para saber se está tudo bem com o seu ambiente. Se está tudo em ordem, se tem alguma vulnerabilidade, algum risco de segurança, algum incidente que passou desapercebido, o pessoal de TI tem esse foco. Só que fazer isso olhando diversas consoles diferentes é muito complicado. Agora, se eu tenho uma única central, acaba facilitando, obviamente, a minha vida. Essa é a ideia do CIEM, essa é a ideia dessa ferramenta, desse software, desse sistema de gerenciamento de informações e eventos de segurança. O que basicamente é uma informação e o que é um evento, principalmente eventos e informações relevantes dentro da área de TI? Eventos pode ser qualquer tipo de falha, qualquer tipo de conexão, qualquer tipo de informação que acontece. Então, por exemplo, se o seu Windows der falha, se o seu Windows der tela azul, a famosa tela azul, vai ter lá no Event Viewer um evento do porquê que aconteceu essa tela azul. Se o seu Firewall barrou uma conexão que ele achou que era perigosa, vai aparecer que essa conexão foi barrada, vai ter um evento, vai ter um histórico, uma informação ali dentro. Se o seu antivírus identificou uma possível ameaça, vai ter um histórico dessa ameaça, o que o antivírus fez com ela, e assim sucessivamente, tá? Diversas informações que acontecem dentro do seu ambiente, tanto a nível de endpoint, quanto a nível de rede, de perímetro, isso fica registrado no que nós chamamos de logs. Logs são registros, né? Essas logs, porém, vêm de diversos fabricantes diferentes. Essas logs vêm de diversos locais diferentes. Eu dei o exemplo do sistema operacional, vem do Windows. Se você tiver Windows, falei de antivírus, você vai ter uma solução de antivírus. Falei de Firewall, você vai ter uma solução de Firewall. Falei de DLP, você vai ter uma solução de DLP. Então, essa origem desses dados, elas vêm de diversas origens diferentes. Seja uma solução de Firewall, seja uma solução de antivírus, seja uma solução de DLP, seja uma solução de XDR, uma solução de inventário de hardware e software, de PAN, e por aí vai. Tá? Inclusive, já aproveitando o gancho, todas essas opções aqui listadas, nós temos vídeos no canal explicando exatamente o que é isso, a solução que nós sugerimos, que nós utilizamos aqui dentro, e vocês, todos esses vídeos estão disponíveis para vocês. Mas todos esses logs, esses registros, vêm de algum local, e esse local é um local diferente. Você não vai ver, por exemplo, informação do antivírus no Windows. Você não vai ver uma falha de tela azul do Windows na sua console de Firewall. E assim sucessivamente. Então, vem sempre de locais, de destinos diferentes, de origens diferentes. Né? Então, aqui eu dei alguns exemplos de fabricantes, né? Mas, por exemplo, o próprio Windows, o Android, o antivírus da E7, que a gente sempre recomenda aqui, o DLP da Safety, o Firewall da Fortinet, o PAN da Vault One. Vocês têm que imaginar que cada um desses carinhas aí, cada um desses fabricantes tem uma console à parte. Então, eu quero saber o que aconteceu de Firewall. Tenho que acessar o portal da Fortinet. Quero saber o que aconteceu com o antivírus. Tenho que acessar o portal D7. Quero ver uma gestão de acessos, um problema de acesso que eu tenho. Tenho que acessar o portal da Vault One. E assim sucessivamente. Cada um é um portal diferente. Para você gerenciar tudo isso, é muito difícil. Como é que eu, uma equipe técnica de uma empresa, vou gerenciar diversos portais, diversas consoles diferentes? Como é que eu vou ficar atento o tempo todo a diversos portais diferentes? É muito complicado. Eu não tenho braço, às vezes, para fazer isso. Ou eu tenho braço, mas eu não tenho braço qualificado para olhar esse tipo de informação e assim sucessivamente. Então, a grande pergunta é como gerenciar tudo isso?
né? Você tem basicamente duas formas. Ou você vai ter uma equipe muito bem qualificada e muito bem fragmentada. Então eu tenho 3, 4 funcionários que vão olhar para o antivírus, vão cuidar do antivírus. Eu tenho 3, 4 que vão olhar o DLP. Eu tenho 3, 4 que vão olhar o firewall e assim sucessivamente. Então eu vou ter uma equipe, um SOC, um NOC fazendo este trabalho, olhando isso o tempo todo, de preferência 24 horas por dia, 7 por 7 e assim sucessivamente. Ou uma terceira opção, né, uma segunda opção no caso, você poderia também contratar uma empresa especializada nisso, né? Você poderia contratar uma empresa que já tem um SOC, que já tem um serviço. Essa empresa já tem umas 3, 4 pessoas que vão ficar olhando para o seu firewall, umas 3, 4 que vão ficar olhando para o seu antivírus, e aí essa empresa vai cuidar disso para você, inclusive. Tá? Então você também pode contratar uma empresa para fazer isso, uma empresa como, por exemplo, o TI para Leigos, né, que tem ali uma equipe capacitada. Ou você contrata uma solução de CIEM. Qual que é a ideia da solução de CIEM? É você ter um portal único, onde dentro deste portal você vai correlacionar todas as informações. Ou seja, dentro desse único portal vai aparecer informação de sistema operacional, de antivírus, de DLP, e por aí vai. Né? Ou seja, todas as informações serão afuniladas dentro deste portal. Isso, basicamente, é um CIEM. Tá? É um local onde você afunila todas as informações para que você tenha um único portal e você possa gerenciar tudo isso de uma maneira única e centralizada. Ou seja, a ideia principal do CIEM é justamente fazer esse afunilamento, mas existem CIEMs diferentes. Os melhores CIEMs, as principais soluções de CIEM, são aquelas que têm um pouquinho de inteligência artificial para te ajudar. O que eu quero dizer com isso? Ele vai pegar as suas informações, que vêm de diversos locais diferentes, e ele vai correlacionar essas informações. Então, vou dar um exemplo aqui meio leigo, mas só para ficar claro. Poxa, o antivírus parou um escaneamento que ele estava fazendo ao 12h50. E apareceu na log do sistema operacional que teve uma falha do Windows ao 12h50. Então, ele vai correlacionar. Olha, não foi o antivírus que falhou, o antivírus deu pau porque o Windows deu pau. Né? Então ele vai correlacionar, ele vai te dar essas informações de uma maneira já plenamente organizada, ele vai organizar essas informações para você, para que você já tenha uma informação melhor, uma informação mais qualificada e qualificada de maneira automática, preferencialmente. Então, as principais soluções de CIEM do mercado são aquelas que fazem esse afunilamento, mas que não só entregam afunilamento, entregam informação para você se virar. Não, mas que ajustam, que correlacionam essas informações para te dar um relatório ainda melhor. Tá? Existem, inclusive, algumas soluções de CIEM que já trabalham de maneira automatizada. De repente, ele está vendo que está podendo, por exemplo, acontecer um ataque nesse exato momento, ele está identificando isso através da sua IA, e aí ele pode realizar ações de contorno imediatamente para prevenir esse ataque. Tá? Muito parecido, por exemplo, com uma solução de EDR, de XDR, mas o CIEM faz isso de uma maneira mais sincronizada. Então, existem CIEMs que têm até essa capacidade também. Tá? No geral, a solução de CIEM ela é uma solução de afunilamento, as principais fazem esse correlacionamento e as melhores ainda têm, inclusive, ações de contorno que podem ser feitas de maneira automatizada. Tá? Claro, quanto melhor o seu CIEM, mais caro você vai pagar por isso. O CIEM não é uma solução muito barata, tá? Inclusive existe ali um processo, um projeto de investimento sobre isso, você tem que integrar todas as suas soluções com este CIEM, isso leva um pouco de tempo, isso leva um projetinho muito bem elaborado para isso, tá? O CIEM é justamente uma solução que a gente fala que ele é voltado para o mercado enterprise por isso, porque você tem que ficar alguns meses trabalhando, integrando essa solução de CIEM, estudando, para você integrar tudo bonitinho, e aí sim você ter esse painel, esse relatório todo afunilado direitinho, tá? Mas é importante fazer um projeto com isso. Não é na hora, né? Eu vou comprar o CIEM, no dia seguinte já está tudo implementado. Não, isso leva um bocado de tempo, tá? A ideia do CIEM, como eu falei, é afunilar e correlacionar essas informações. Aqui eu não sei se a imagem vai ficar boa para vocês, eu espero que sim, tá? Ou que fique pelo menos mais ou menos boa. Esse aqui é um CIEM real, é o CIEM da QRadar, da IBM, tá? Um dos principais CIEMs do mercado. E aqui é uma demonstração simples que eu faço, onde eu mostro alguns eventos, né? E obviamente você pode visualizar esses eventos, no meu caso, eu vou filtrar aqui pela última hora, né? Last hour. E aí eu vou conseguir analisar esses eventos de uma maneira mais simples. Inclusive, se eu quiser, eu posso expandir esse mapinha, esse gráfico que aparece de hora, para eu ver ainda mais no detalhe
né? Aqui está mostrando questão de 5 em 5 minutos, mas ó, eu posso expandir, ver o que aconteceu de 1 em 1 minuto, posso selecionar, posso fazer um filtro, eu quero ver um evento de Fire, eu quero ver um evento de antivírus, eu quero analisar uma informação do meu XDR, eu posso filtrar essas informações para eu ver, para eu investigar. O SIEM é principalmente, além de fazer esse afunilamento, ele serve para que alguém investigue, para que alguém analise estas informações, tá? Como eu falei, os principais ciências do mercado até fazem alguma ação automatizada, mas a ideia é que você também faça uma investigação em cima disso. Então, normalmente, ou principalmente, tem que ter uma pessoa, pelo menos um especialista, olhando esse CIEM para fazer esse correlacionamento, para analisar essas informações e prover aí algum tipo de ação, seja ação de prevenção, seja ação de remediação, para corrigir aí algum problema. As principais soluções do mercado são essas, tá? O IBM QRadar é o principal, é o mais conhecido. O Splunk é uma solução muito conhecida também, assim como o Datadog e o ArcSight. A Trellix já não é tão conhecida. A Trellix tem uma solução muito boa de XDR, de DR, mas no nível de CIEM ela já não é tão conhecida assim. E tem uma que eu coloquei que é a Octopus. A Octopus nem é tão conhecida assim, mas é uma solução que eu já trabalhei. Eu já tenho clientes que têm ali a solução da Octopus, né, de CIEM. E me parece ser uma solução bem interessante, tá? É uma solução um pouquinho mais barata que as demais, por não ser tão conhecida, mas é uma solução que eu já integrei e que acabou funcionando muito bem no caso desses projetos com esses clientes. Então, são algumas recomendações aqui do TI para Leigos sobre soluções de mercado de CIEM, tá? E para fazer um resumo, porque a ideia é simplificar, então a ideia é fazer um vídeo curto, literalmente, a ideia do CIEM é isso: afunila as informações provenientes de diversos locais diferentes, utilize uma inteligência artificial para correlacionar essas informações, para te entregar uma informação mais precisa, para que um especialista, um analista, uma equipe de especialista, uma empresa terceira especialista, analise essas informações e possam prover ação de remediação ou prevenção contra esses problemas, incidentes que podem estar acontecendo dentro do seu ambiente. Tá? Essa é a ideia do nosso CIEM, essa é a ideia do CIEM, não nosso, porque a TI para Leigos não desenvolve uma solução de CIEM, mas esses são alguns dos CIEMs de mercado que a gente conhece, que a gente trabalha, e essa é a ideia do CIEM que nós queríamos passar aí para cada um de vocês, tá bom? Eu, Luiz, agradeço demais a presença e a atenção de vocês, desejo uma ótima semana para vocês, uma ótima tarde, uma ótima manhã, uma ótima madrugada, e sempre que vocês precisarem, nós, a TI para Leigos, estamos por aqui, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.